A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Não se esquece de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, para todas as vezes que o YouTube colocar um vídeo, estará enviando notificação para você. E assim, todos os dias você vai estar recebendo a mensagem do Espírito Santo. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo impõe as mãos sobre os discípulos de João Batista. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito. Tornou-lhes ele: Em que fostes batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, e era ao todo uns 12 homens. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Durou isto por 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças o deixavam, e saíam deles os espíritos malignos. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Conjuro-os vós por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno, disse: A Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nos feridos fugiram daquela casa. E isso tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Mas muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Cumpridas essas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, porque dizia: depois de haver estado ali, é-me necessário ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 dos que o auxiliavam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve um pequeno alvoroço acerca do caminho, porque certo ourives, por nome Demétrio, que fazia de prata miniaturas do templo de Diana,
proporcionava não pequeno negócio aos artífices, os quais ele ajuntou bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: Senhores, vós bem sabeis que desta indústria nós vem a prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não somente há perigo de que esta nossa profissão caiam em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvir isso, encheram-se de ira e clamavam, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão e todas a uma correram ao teatro, arrebatando a Gaio e ao Aristarco, macedônio, companheiros de Paulo na Virgem. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não lhes permitiam. Também alguns dos arlarcas, sendo amigo dele, mandaram rogar-lhes que não se arriscasse a ir ao teatro. Uns, pois, gritavam de um modo, outros de outro, porque a assembleia estava em confusão, e a maior parte deles nem sabia por causa que tinha ajuntado. Então tiraram dentre a turba Alexandre, a quem os judeus impediram para a frente. Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo, mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritavam por quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Havendo os escrivão conseguindo apaziguar a turba, disse: Varões Efésios, que homem há que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter. Ora, visto que estas coisas não podiam ser contestadas, convém que vós aquieteis e nada façais precipitadamente. Por esses homens que aqui trouxeste nem são sacrílegos, nem blasfemadores da nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acusam uns aos outros. E se desmandais algumas outras coisas, enveriguais se há em legítima assembleia, pois até corremos perigo de sermos acusados de sedição pelos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar este ajuntamento. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Deus abençoe. Amém. Amém.